Olá, meu nome é Arley Fonseca, eu sou diretor de Relação de Investidores da Tru Securitizadora. Nós vamos fazer aqui mais um vídeo para o nosso canal de Investor Education, que está na página de conteúdos do nosso site. A ideia nesse vídeo é passar por algumas perguntas que nós selecionamos de diversos clientes e investidores em potencial com dúvidas sobre mercado, economia, securitizadora, sobre cenários em geral. Então, nós listamos aqui 14 ou 15 perguntas, que eu vou ler a pergunta do cliente, do investidor, e vou tentar responder aí da forma mais simples e transparente para ser um bom manual aí para o futuro. O mais importante nisso é você saber qual é o seu perfil de investimento. O ideal é que você converse com o seu consultor de investimento. Quando você for abrir a sua conta na sua corretora, que vai te dar acesso a esse novo mundo de investimentos, lá você vai responder um questionário que vai te ajudar a fazer essa reflexão de qual é o seu perfil de investimento. Definido qual é o seu perfil, você vai escolher, você vai entender se você acredita que o CRI que mais se enquadre no seu perfil é aquele corporativo ou aquele pulverizado, né? Então, a análise de um CRI, ela tem diversas variáveis, como já foi conversado. Mas é importante você entender se você quer um CRI mais agressivo com mais taxas ou um CRI menos agressivo com menos taxa. Eu vou dar um exemplo desses dois mundos que eles podem ser completamente distintos, né? Nós vendemos recentemente um CRI, como eu disse há pouco tempo aqui, de GPA, que ele saiu a inflação mais alguma coisa, né? Inflação mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros prometida, dado que era um risco corporativo e um risco considerado AAA pelo mercado, ele saiu com uma taxa de juros muito apertada, pouco acima do que você teria no Tesouro Direto. É vantagem comprar esses papéis? Lógico que é vantagem. Afinal de contas, você tem um papel que ele tem um pouco mais de risco do que o Tesouro Direto, afinal é uma empresa emitindo, né, com o risco de crédito de uma empresa e uma securitizadora fazendo essa gestão, vai pagar um pouco mais, mas não muito a mais. Por outro lado, nós fizemos também, há pouco tempo atrás, um CRI de um loteamento pulverizado no nordeste do país. Era um loteamento 100% construído, com obras muito bem realizadas e uma carteira de bom histórico de pagamento. Mesmo assim, ele traz um pouco mais de risco do que uma operação que o mercado já conhece, que as pessoas já conhecem de uma empresa mais conhecida. Esse um pouco mais de risco trouxe muito mais rentabilidade, né? Como exemplo, esse último papel, nós emitimos a algo perto de 300% a 400% do CDI. Que outro investimento com garantias reais você teria nessas condições? Agora, se eu quero ir para um papel mais arriscado, porém mais lucrativo, ou menos arriscado, menos lucrativo, essa é uma interpretação que cada um tem junto aí dos seus ideais e da consultoria do seu agente de investimento, agente autônomo que você possa ter escolhido junto desse caminho aí, essa empreitada de investimentos. Hoje, o mercado de CRI e de CRA, sendo bem realista com todos vocês, eles têm pouca liquidez. Tá? Então, é muito importante que quando vocês analisem um papel desse para entrar, para comprar, você tenha em mente que existe uma chance de você ficar com ele até o final do prazo. Né? Você vai receber esse pagamento, esse investimento, esses juros, seja em pagamento em dia, seja por execução de garantias, mas você pode ser que fique até o final do prazo, seja ele 2, 3, 10, ou nós temos aqui dentro de casa CRIs de até 30 anos, tá bom? Mas por que eu digo isso? Porque para você transformar esse investimento em liquidez, assim como uma ação na bolsa, você precisa vender, né? E para vender, você vai precisar ter alguém que queira comprar. Então, quanto mais gente acessando esse mercado, mais movimentações nós vamos ter.
Você entrar na bolsa e negociar uma ação da Petrobras, você põe lá o preço de venda e você vai vender e comprar no mesmo dia. Você comprar ou vender uma ação da Caloi não vai ter a mesma facilidade, porque tem muito menos gente querendo comprar e vender as ações dessa empresa. Tá? Então, liquidez é importante na sua tomada de decisão. Isso significa que eu vou sempre ter que carregar? Não. Hoje em dia, as plataformas que você escolheu para comprar o CRI, elas já estão organizadas para poder também te oferecer gente querendo comprar esse papel. E muitas vezes, a própria plataforma, ela compra de volta de você esse CRI e ela depois se encarrega de vender este CRI para um futuro interessado. Isso pode resultar em 2 cenários, essa venda. Né? Você pode ter comprado um CRI num cenário X, esse cenário melhorou no passar do tempo e agora você quer vender, você vai vender mais caro do que aquilo que você comprou. Então, além dos juros que você recebeu nesse período, você ainda pode ter um ganho de capital. Né? Afinal de contas, o novo investidor está tão interessado nesse papel que você comprou originalmente no primário, que agora ele está disposto a pagar mais do que o que ele vale de face. Também pode acontecer, por outro lado, o inverso. Ou as características desse CRI pioraram a qualidade do papel, ou o cenário econômico piorou. Você vai, então, na hora de vender esse papel, vender com o que a gente chama de deságio. Você vai vender ele para um valor menor do que aquilo que você comprou. Agora, esse ganho ou essa venda, em função de melhoria na qualidade do papel ou da economia do país, ou um prejuízo na qualidade do papel ou um prejuízo no cenário econômico do país, isso só acontece se você quiser transformar esse papel em dinheiro, né, em liquidez. Se você não quiser isso, se você quiser continuar segurando esse papel e carregando esse investimento até o seu vencimento, você vai ter direito de receber todos os juros e amortizações programadas, desde que o lastro esteja pagando em dia. E mais uma vez, o lastro não pagando em dia, existem as garantias. Por isso que é extremamente importante a análise de cada um dos papéis que você vai tomar a decisão de investimento. Essa é uma pergunta que até os meus familiares de vez em quando me fazem, né? Por que comprar um CRI direto da securitizadora e ter que fazer todas essas análises, esse acompanhamento, participar das reuniões quando é convocado para a assembleia e não comprar, em detrimento de comprar uma cota de um fundo de um gestor profissional que vai fazer todas essas análises e vai comprar diversos CRIs e diversos CRAs lá dentro, né? Bom, assim como escolher a securitizadora, escolher o CRI que você vai comprar, essa é uma decisão que está ligada diretamente aos seus interesses e está ligada diretamente ao retorno que você quer ter. Se você se considera uma pessoa insegura para fazer análise de um papel tão complexo quanto é esse tipo de produto, então sim, a minha dica é: compre a cota de um fundo, de um gestor que você confia, preferencialmente que você saiba o histórico de performance dele e deixar ele tomar as decisões de melhores investimentos de compra e venda de CRI. Agora, se você entende que você está preparado e pronto para fazer as suas próprias análises, por que não comprar direto? Afinal de contas, se você passar por um gestor profissional, você está passando por um cotovelo que está gerando alguma despesa, né? Você está pagando para um terceiro fazer análises por você. Esse terceiro vai cobrar uma taxa de gestão e esse terceiro vai cobrar algum custo eventual de manutenção sua nesse fundo. Tá? Então, essa é mais uma análise que você tem que fazer diretamente. Existe um ganho de juros, com certeza, se você comprar direto, só que, por outro lado, você se responsabiliza também direto por aquela escolha que você fez. Tá? Então, mais uma vez, importante você entender, quanto mais confiança você tiver num produto, quanto mais segurança você tem na securitizadora, em todas as partes envolvidas, mais confortável você vai estar para comprar diretamente ou prefere comprar
cotas de fundos, que tem diversos fundos disponíveis no mercado para você escolher. Normalmente, em termos da estrutura do CRI, como eu falei, o termo de securitização que eu disse lá atrás, ele já descreve toda a regra do jogo, né? Ele é quase que um manual de tudo o que acontece, de como foi a compra, de como vai ser o recebimento por parte de vocês. Mas, mesmo assim, e a estrutura também prevê todos os custos ordinários que lá estão, né? Para manter, eu vou precisar contratar um servicer que vai fazer a administração desses recebíveis, o custo do agente fiduciário que eu comentei com vocês, o custo daquela garantia, que é o regime fiduciário, né? Tudo isso, existe uma contabilização apartada para você poder ver a contabilização do seu CRI, como é que está, tudo isso tem um custo. Esse custo, normalmente, está embutido no preço que foi dito no termo de securitização que você vai receber. Lá está escrito que é IPCA mais 6,5. Normalmente, esse IPCA mais 6,5 é a taxa final que você vai receber. Todos os custos, alguém já está pagando por fora. O beneficiário desse dinheiro, o tomador dos recursos, seja a securitizadora, tá? Mas isso é normalmente. Como eu disse, cada caso é um caso, por isso a importância de você ler o prospecto, ler o termo de securitização em nível de detalhes. Mas mesmo se o documento disser a taxa interna de retorno que o investidor receberá é IPCA mais 6,5, você tem que saber que no final do dia você vai acabar recebendo um pouco menos do que isso. Quanto a menos? O seu custo de custódia. Você não precisou abrir uma conta numa corretora para comprar esse CRI? Essa corretora vai cobrar alguma coisa de você para fazer a guarda desse CRI. Afinal de contas, ele não vai estar no seu cofre, da sua casa. Ele vai estar num cofre eletrônico na B3, e esse cofre eletrônico, a sua corretora vai fazer essa conversa, essa custódia desse papel, tá? Então, ela cobra por isso. Quanto ela cobra? Cada uma tem seu preço. Hoje, bem pesquisado, vai ter corretora que não cobra nada, tá bom? Vai ter corretora que cobra um pouco mais e pode te dar uma contrapartida que é um leque de ofertas maiores. Vale a pena você fazer a sua pesquisa e antes de escolher também a corretora, faça todas as perguntas que eu acabei recebendo aqui, faça aí para as corretoras também, tá bom? Já falei alguns deles, então não vou me prolongar nessa resposta. A gente tem o agente fiduciário, que é o seu síndico. Então, toda vez que você tiver uma dúvida, liga para o agente fiduciário para ele esclarecer junto à securitizadora. É mais fácil dessa forma. A gente tem o custodiante das CCIs. O que é CCIs? Acabou que essa pergunta não veio, mas a CCI é o recebível que está vinculado ao CRI. Esse recebível, ele normalmente tem uma CCI atrelada a ele, que é para fazer a vinculação eletrônica desse papel. Tá? Essa CCI precisa estar custodiada em algum lugar. Custo esse que normalmente a estrutura já paga, mas tem que ter uma instituição custodiante da CCI. Normalmente tem agência de rating, que é um terceiro, né, uma agência independente contratada para fazer a avaliação do papel e dar a ela uma opinião de qual é o risco que está atrelado àquele papel. Existem auditores, existem contadores que vão ajudar a fazer o balanço desse regime fiduciário dessa operação, para você saber como está o meu ativo e como está o passivo dessa oferta, né? Quais são as seguranças que eu tenho nisso. Bom, nós temos também o assessor legal contratado para oferta, que é quem vai fazer toda a auditoria, vai ver se aquele recebível estava livre e desembaraçado, vai emitir uma opinião a respeito das garantias, se elas estão aptas a, na necessidade, serem discutidas. Então, o assessor legal é uma figura muito importante. Existe o servicer, que é uma figura também importante, que é, no caso de operações pulverizadas, quando tem muitos contratos, tem que ter uma empresa especializada na cobrança, ela tem que ter um call center, né? Tem que ser bem ativa no relacionamento com o cliente. Afinal, nós sabemos que nos antecipar a problemas é mais interessante do que esperar ele acontecer e tentar tratá-lo, né? Então, esses são alguns aí dos principais prestadores de serviço que tem quase todas as ofertas.
Mas, mais uma vez, operação sim, operação não, pode ter mais ou menos prestador de serviço, depende da necessidade de cada operação que você está analisando para fazer o seu investimento. Tá bom? Bom, eu entendo que quem fez essa pergunta fez porque está comparando com um título público, né, comprado pelo Tesouro, ou uma debênture que paga no final de um prazo, onde você investe R$ 1.000 hoje e vai receber 1.100, 1.200, 1.300 no vencimento do papel. Então, seu dinheiro está a todo momento aplicado. No caso do CRI, normalmente ele não tem essa característica. Ele pode até ter em alguns casos, mas normalmente ele não tem. Normalmente ele tem vencimentos mensais. Então, o que acontece? Se você receber todo mês um dinheiro na sua conta e você não aplicá-lo novamente à mesma taxa de juros daquele investimento que foi a amortização daquele mês, no final do período você vai ter mesmo uma taxa de juros inferior. Por isso que, mais uma vez, extremamente importante você estar antenado com o que acontece com seus rendimentos, bem assessorado para sempre que houver uma amortização, você saber com antecedência, hoje é dia 20, eu sei que dia 25 vai pingar um dinheiro na minha conta da amortização do meu CRI, então já vou me programar para reinvestir ele em alguma coisa, não deixar ele parado, né? Porque isso costuma acontecer. O dinheiro fica parado, fica 1, 2, 3, 10, 15 dias parado, até você lembrar que tem que reaplicar isso todos os meses, aí no final do período como um todo, você pode vir a ter um rendimento menor do que o esperado. Mas se você estiver bem assessorado ou bem antenado do que está acontecendo com as suas finanças, é possível você conseguir reaplicar esse dinheiro melhor, às vezes, do que ele estava aplicado anteriormente e ter um retorno maior. Mas é importante você estar casado, você estar ciente de que mensalmente esse dinheiro precisa ser reaplicado, né? Então, ter uma parceria de uma corretora que tem fundos, que tem um fundo DI, um fundo de liquidez, que automaticamente todo o dinheiro parado na sua conta, ele já é transferido para uma conta de aplicação, para um fundo de aplicação de liquidez imediata, para você poder tomar a decisão de novos investimentos, seria interessante. Mais uma vez, conversa com a sua corretora e tenta chegar num melhor acerto aí, que eu acho que dá para fazer bons negócios com isso. Olha só, sim, eu não tenho como ser aqui imprudente de dizer não, todo investimento que você colocar num CRI, você vai receber de volta com juros prometidos. Se isso fosse verdade, você não estaria comprando um CRI, você estaria comprando um título público, né, com risco do nosso país. Aqui você está comprando um risco privado, seja ele pulverizado ou risco concentrado. Alguns com mais risco, outros com menos risco. É importante balizar risco, retorno. Mais risco, mais taxa de juros. Juntando isso com a securitizadora que você conhece, que entrega o que prometeu, juntando isso com os players envolvidos que também prestam um bom serviço, a tendência é que você receba tudo que você investiu, tá? Seja por amortizações ordinárias programadas, seja discutindo as garantias que nesse papel estão, né? Alienação fiduciária, um exemplo disso é a própria discussão da alienação fiduciária. Você tem que saber se essa securitizadora que está emitindo esse papel tem as devidas competências e conhecimentos para, numa necessidade, ser eficiente e rápida na tomada de decisão e execução de garantias. Nós sabemos que quando um problema começa, quanto antes ser tomado atitudes para estancar o problema, maiores são as chances de você recuperar todo o seu investimento. Tá? Então, risco sempre tem, mas ele é relativamente baixo se bem estruturado. A título de exemplo, nós aqui dentro da Tru Securitizadora temos mais de 150 ofertas de CRIs e CRAs, já passamos de 25 bilhões em papéis emitidos no mercado e até hoje não tivemos nenhum investidor que no final do prazo
não recebeu aquele investimento feito e os juros prometidos, tá bom? Se isso vai acontecer para frente, a gente trabalha para isso, tá? Mas cada caso é um caso. Aí é importante saber quem está comprando, né? Se você é uma pessoa física, hoje você é isento desse tipo, desses juros. Então, a sua corretora, no final do ano, ela vai te demonstrar todos os retornos que você teve de juros e amortização, só que por ser pessoa física, esse papel é isento de imposto, né? Por enquanto, é um benefício que o governo concedeu para incentivar o crescimento desse mercado. Se você é pessoa jurídica, você vai pagar imposto como um carnê-leão qualquer, tá bom? E aí, se você é instituição de previdência, alguma classe social que tem alguma característica particular no seu regime de tributação, aí você precisa ver qual é a sua característica particular, tá bom? Mas importante, esse é um dos poucos papéis incentivados pelo governo, portanto isentos de imposto de renda. Hoje nós não temos como dizer se isso vai perdurar para sempre, como não tem como afirmar isso, mais um motivo para entrar nesse mercado enquanto ele existe, né? Afinal de contas, quem entrar durante a isenção vai ter um benefício se um dia essa isenção acabar. Essa era a última pergunta. Espero ter atendido aí um grande número de dúvidas, né? E queria dizer que nós aqui da TRU estamos cada vez mais trabalhando para tentar ser mais transparente e tentar entregar o melhor serviço possível para quem for fazer o investimento aí num novo, ou para quem já tem CRI, num título de crédito diferente aí, que é o CRI ou o CRA, tá bom? Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau.